E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon, iniciando aí mais uma série de vídeos, dessa vez envolvendo o cálculo diferencial integral 2. Os vídeos que antecedem este, nós vimos bastante conteúdo e bastante exercício a respeito de cálculo 1, vimos técnicas de integração, vimos parte de otimização, né, usando derivada, encontrar máximos, mínimos, como encontrar áreas, né, utilizando integrais, entre outros temas aí. Agora aqui em cálculo 2 nós iremos começar vendo integrais múltiplas, tá? Nesse caso aqui, em primeiro momento, integrais duplas. Vamos ter também triplas e assim vai, tá? Mas vem com o coração aberto, com a mente aberta, que vocês vão ver que não tem nada assim de novo, de diferente. Claro, vamos ter a questão de ser de ser integral dupla, mas a forma de resolver é a mesma maneira como vocês resolviam uma integral simples, tá? Por isso a gente pegou bastante pesados na parte aí de técnicas de integração, onde a gente viu, né, acredito eu que o mais utilizado e mais importante que vocês têm que dominar seria o método da substituição, né, que é a questão lá do UDU. Mas também vimos várias outras técnicas aí que a gente pode utilizar. Mas, no primeiro momento, quero que vocês dominem aí o método da substituição, tá? Então, vamos pro vídeo, sem mais delongas, vocês vão ver que é bem sossegado de entender isso daqui. Aqui, ó, temos a nossa primeira questão, tá? Que pede pra gente calcular aqui, ó, calcule a integral dupla no domínio elíptico a seguir, tá? Nesse primeiro momento, não se preocupe, tá, com esse enunciado. Vamos focar aqui na nossa integral, tá? Dupla. Dupla porque temos duas integrais aqui. Pessoal, antes da gente sair resolvendo esse exercício, eu quero explicar para vocês basicamente aí o porquê que a gente utiliza uma integral dupla, tá? Para vocês entenderem, né, da onde vem, porquê que a gente resolve, né? Pra não sair só fazendo sem saber o que está fazendo. Basicamente é isso. Na integral simples, o que a gente fazia era basicamente a gente encontrava a área abaixo de uma curva, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. A gente tinha lá o eixo x, certo? O eixo y, lembrando que x é abscissas e y é ordenadas. A gente tinha uma curva aqui, por exemplo, qualquer, definíamos aqui um limite de integração, né? De a até b, de uma função qualquer aqui, vou chamar uma função f de x. Nós utilizávamos a integral para encontrar essa curva, né, essa área, né, abaixo dessa curva. Tinha casos também que a gente calculava a integral entre curvas, né? Por exemplo, a gente tivesse aqui mais uma curva aqui, e nós poderíamos também calcular a integral abaixo aqui, ó, nessa curva, certo? Isso daqui com uma integral simples a gente conseguiria resolver. Agora, o que vai acontecer? Temos, tá vendo, ó, três dimensões, y, x e z, certo? Vamos supor agora, vou fazer uma figura aqui, pessoal, não reparem, tá? É só um esboço para vocês entenderem. Aí, vamos rebater agora isso daqui, ó. Nós veríamos, ó, se a gente pegasse agora, tá vendo, essa figura e olhasse daqui de cima, vamos supor que tivesse um solzinho aqui, ó. Vai fazer uma sombra, certo? A sombra tá bem no meio aqui, o sol, tá? Bem aqui no meio. A sombra que a gente veria seria isso, tá bom? Aí, aqui, ó, temos um ponto aqui, ó, um ponto A e um ponto B. Aí pra cá também temos, fazer outra cor aqui para não misturar com a cor do desenho. Temos um ponto C e aqui um ponto D, certo? Então, como eu expliquei para vocês, agora nós vamos trabalhar com três dimensões, tá? E por conta disso a gente vai usar essa integral dupla. O que acontece? Agora, quando você ouvir integral dupla, a gente está basicamente falando de volume, tá bom? Aí o que acontece? Vamos supor que aqui, ó,
Vamos supor que agora eu quisesse calcular esse volume aqui, ó, tá? Agora nós temos, se a gente olhar esse tracejado aqui e a sombra que gerou, a gente pode ver que gerou um sólido, certo? E esse sólido a gente consegue calcular esse volume. Se fôssemos fazer isso na mão, como faríamos? Basicamente, a gente iria dividir essa figura aqui em infinitos prismas. Vamos desenhar aqui um prisma. Então nós desenhamos um prisma, certo? E esse prisma aqui ele tem um volume, certo? Basicamente o que nós faríamos? Desenharíamos vários prismas aqui dentro, calcularíamos o volume de cada um e depois somaríamos, e com isso teríamos o volume aproximado desse sólido que gerou aqui. Aí, ó, vamos lá, vamos entender aqui como a gente faria. Temos aqui esse prisma, ele tem uma área aqui, certo? Então, ó, eu vou desenhar essa parte aqui, ó, pra cá. Tá? Então, teríamos isso daqui, ó. Vou desenhar aqui em uma escala aumentada, como se estivesse dando um zoom. Nós teríamos mais ou menos isso, tá? Só para você entender. Então a gente colocaria vários prismas desse aqui dentro e depois somariam, tá? E aqui, ó, esse prisma, como a gente calcularia, como faríamos para encontrar o volume desse prisma? Um prisma retangular. Aqui, ó, temos a área da base, tá? Essa parte alaranjada aqui, ó. Então, área da base. Se nós fizermos aqui a área da base vezes a altura, que eu vou chamar de H, nós encontramos o volume. Então, ó, se a gente pôr aqui, ó, o volume é igual a área da base vezes a altura, certo? Então vamos olhar aqui para nossa figura, que está bem feio já. Aqui, essa parte aqui, ó, da frente, essa parte aqui, ó, nós vamos chamar o que? De delta y, porque ó, é uma variação aqui no eixo y. Então isso aqui é como se fosse nosso delta y. E agora aqui, ó, essa outra parte está no x, certo? Então nós temos aqui um delta x. Peço desculpa pela poluição visual que ficou aqui, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês, pelo menos, tentem entender o que o conceito quero dizer. Então temos o delta y e o delta x, que nada mais é aqui, ó, que essas medidas aqui, ó, essa e essa, tá? No nosso prisma. Como faríamos então para encontrar o volume aqui, para esse caso? Nós só assim, já sabemos que a fórmula, então, o volume é essa, né? Como faríamos agora? A gente vai pegar aqui, então, que o volume vai ser igual. A área da base, quem que é a área da base aqui, ó? Ora, é o delta x vezes o delta y, porque é essas medidas que são a minha base. Então eu tenho delta x, certo? Vezes delta y. E agora, quem é a minha altura? Vamos lá. Como essa função são três dimensões, nós temos aqui a função z aqui, ó, que o nosso z ele é em função de x e y, certo? Porque temos o z aqui agora, que vai depender de quem? Do x e depender do y, para a gente encontrar esse valor em z. Tá? Então essa daqui é a nossa função z. E a função z nada mais é o que vai nos dar o ponto, a medida, vamos chamar assim, num certo ponto. Por exemplo, vamos pegar bem no meio aqui, ó, desse prisma. Vou tentar desenhar uma bolinha bem aqui no meio também desse. Certo? Para eu encontrar essa altura aqui, o que eu preciso fazer? Pegar esse ponto em x e esse ponto em y, substituir na função, que na hora que eu fizer isso, ele vai me dar o valor de z, que é justamente a altura. Então, ó, vamos chamar esse ponto aqui, ó, esse ponto sendo bem no meio aqui, ó, de x e y ao médio, porque está bem no meio, tá vendo? Então vai ser aqui, ó, vou chamar de x barra e y barra. Então esse ponto ele tem uma medida x barra e y barra, tá bom? Preciso entender ele. Então, ó, nosso volume aqui vai ser igual a quem? Delta x, né, que nós já sabemos, vezes o delta y, vezes a altura. Quem que é a altura?
a nossa altura vai ser a função aqui z, né? Só que aplicado em quem? Na f de x e y. Então, é isso daqui, ó, vezes f de x e y, porque eu vou aplicar a função aí nesses pontos e eu vou encontrar a altura, que é o z, tá? Aí fazendo isso, aplicando aqui nesse ponto e multiplicando todo mundo, eu vou encontrar o volume, tá vendo? Aí, para eu calcular tudo isso, que eu faria? Pegaria, desenharia vários prismas aqui dentro e faria isso. Pegaria esses pontos médios aqui de cada prisma, calcularia o volume, depois somaria tudo e eu teria o volume aproximado disso, né? Então seria bem trabalhoso. E aí que entra a integral dupla, tá? A integral dupla serve para isso. Ela faz todo esse trabalho braçal pra gente, vamos dizer assim. Então, o que ela faz? Vai pegar esse delta y e esse delta x, vai fazer tender a zero. Por que tender a zero? Porque quanto menor essa distância aqui, ó, delta x e delta y, menor fica esse retângulo. Então vai chegar um momento que vai praticamente virar um palito, assim, uma linha. E na hora que eu somar todas essas linhas, essas infinitas linhas, eu vou ter praticamente o volume exato desse sólido, né? Então a integral vai fazer isso, ela vai fazer isso aqui tender a zero e vai colocar infinitos palitinhos aqui dentro, vai calcular o volume de cada um e depois vai somar, tá? E a integral dupla serve para isso, para a gente calcular aí o volume e também encontrar algumas áreas aí em superfícies aí que não são retangulares, tá? Então, sem mais delongas, explicado a parte conceitual bem por cima para vocês entenderem, vamos para o exercício. Aqui no exercício, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como que a gente resolve isso, primeiramente, tá? Temos que observar duas coisas. Nós temos agora dois símbolos aqui, ó, de integral. Perceba uma coisa, que a integral de fora, quando a gente quer encontrar um volume, a integral de fora aqui, ó, essa de fora, ela vai possuir limites de integração constantes. Por que constantes? Porque como eu quero encontrar um valor numérico, por exemplo, 30, por exemplo, eu não posso ter nenhuma função de x aqui ou y, porque se tiver alguma coisa aqui envolvendo x, eu vou ter no final uma função também. E como eu quero encontrar um valor numérico, né, eu não posso ter uma função, certo? Já na integral aqui de dentro, pode ter os dois, tanto um valor numérico comum, uma constante, ou eu posso ter uma função, tá bom? Aí o que acontece? Um outro ponto, vamos olhar para cá. Temos dy e dx. O que isso quer dizer? Praticamente, tá, vamos pensar um pouco. Isso daqui, ó, a gente poderia, só para você entender, vamos supor que temos um parênteses aqui. O que acontece? A integral de fora, mais externa, está relacionado com o diferencial mais externo, certo? Então, de fora, e a integral mais interna está relacionado com o diferencial mais interno. Então, aqui a gente faria o que? Calcularia primeiro essa integral, né, interna, e depois calcularia essa integral externa, tá? Então fica bem claro isso. Esse diferencial está relacionado com a integral de fora, esse diferencial com a integral de dentro. Se tivesse mais uma aqui, ó, um dz, por exemplo, que no caso teria mais uma integral, tá? Ia ter mais uma aqui, ó, por exemplo, de 0 a 2. Esse dz estaria relacionado com a integral que está de 0 a 2, tá vendo? É como se a gente fosse desenhando alguns parênteses aqui, e fosse resolvendo de dentro para fora, tá? Basicamente é isso. Então, sem mais delongas aqui, entendido esse conceito, vamos resolver. Como que eu resolvo, tá? Vamos lá. Uma forma simples. Já que a gente vai ter que resolver as duas integrais, primeiro a gente resolve uma, depois resolve a outra, certo? Simples. E como a gente resolve? Lembra que eu disse? Sempre de dentro para fora, tá? Seria como se tivesse parênteses aqui. Então, de dentro para fora, sempre, tá?
Então vamos lá. O que eu vou fazer? Então eu vou esquecer o restante, eu vou esquecer isso e vou esquecer o diferencial de fora, porque esse diferencial está relacionado com essa integral. Eu vou olhar só para a integral de dentro. Resolvo essa, aí depois que eu resolver, aí sim eu vou olhar a de fora. Tá bom? Então vamos copiar aqui só a integral de dentro. Essa integral ela vai de 0 até a raiz de 1. Aqui não está aparecendo, mas aqui é um menos, tá, pessoal? Está um negativo. A impressão ficou meio ruim. Menos x quadrado dividido por 4. Certo? De quem? De x. Estou olhando primeiro a integral interna. Então é o dy aqui, ó. Isso daqui, ó, sem sombra de dúvidas, isso aqui vai dar x, y. Por que deu isso? Vamos entender, tá? Não quero que fique dúvidas aqui. Então, aqui é o seguinte, temos uma integral. Vou esquecer aqui agora os limites de integração, só vou explicar o porquê que dá x e y, talvez você não se recorde. Aqui temos o x. Como a nossa integral aqui, ó, está em relação a y, o x se torna uma constante, certo? Porque estamos integrando em relação ao y. Então o x vira constante. Se fosse em relação a x, beleza. Mas nesse caso não. É uma derivada, é uma integral de x, só que em relação a y. Aqui, ó, nós não estamos enxergando o y. É a mesma coisa que y elevado a zero. Por quê? Y dá zero, dá 1. 1 vezes x dá x. Volto para isso. Aí a gente vai fazer a integral. O x é uma constante, lembra? Porque aqui, ó, porque a nossa integral está em relação ao y, tá? O x é uma constante, o x ele pode sair fora dessa integral e ele multiplica toda a integral, que é y0 dy, certo? Agora a gente já sabe integrar isso daqui. A gente sempre soma 1 e esse expoente tomba dividindo. Então o x ele já tá aqui, né? Ele está multiplicando aqui, então eu copio o x. Agora a gente faz a integral. 0 mais 1, ora, dá 1. Ou seja, y dá 1, que é y. Por isso que dá x e y aqui, o nosso cálculo. Feito isso, podemos aplicar agora os limites de integração, que vão de 0 até a raiz de 1 menos x ao quadrado dividido por 4. Tá? Então aqui nós estamos usando o teorema fundamental do cálculo, onde nós iremos fazer este valor aplicado em y, lembra disso, porque a nossa integral está em relação à variável y. Então, onde tem o y, a gente vai substituir os valores dos nossos limites de integração. Lembra, sempre o de cima menos o de baixo. Então aqui, ó, aonde tem o y, vamos pôr tudo isso. Então x, né, que já está multiplicando. Quem que é meu y? Vai ser raiz de 1 menos x ao quadrado dividido por 4. Correto? Aí aqui teríamos o menos, que é o da fórmula, menos aplicado em zero. Se a gente pegar esse zero e substituir aqui, x vezes zero dá zero. Então não tem necessidade de a gente pôr aqui. Tá bom? Então esse daqui é o resultado da integral. Dessa de dentro. Agora essa integral vai ser a nossa função da integral de fora, né? Então esse resultado aqui, ó, dá isso. Então é a integral disso, certo? Então vamos para a segunda parte. A segunda parte então é resolver a integral de fora. Como a gente faz isso? Temos aqui integral agora de menos 2 até 2 disso tudo aqui, ó, de x raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 4 em relação a quem? Em relação a x. Certo? Aqui que eu disse para vocês que nós teríamos que estar bem práticos aí com o método da substituição, porque nós teremos que utilizar aqui agora, tá? Deixa eu passar uma barrinha aqui já para poder usar esse campo aqui para fazer algumas continhas, tá bom? Então, nós vamos usar o método da substituição, onde a gente vai
mudar o nome da variável. E depois, lá no final, a gente volta para a variável normal. Tá? Então, caso tenha dúvida, tá? A gente tem vídeo específico, né? Acho que um dos últimos vídeos que eu postei aí é sobre o método da substituição. Beleza? Aí aqui o que vai acontecer? Nós temos que escolher para ser nosso u partes da função que vão facilitar o nosso cálculo de integral. Se a gente for integrar da forma que está aqui, desse jeito, vai ficar bem complexo, né? Até porque tem uma multiplicaçãozinha aqui, tal, então vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um pedaço dessa função que facilite nossa vida. Vamos lá. Se eu chamasse o x de u, aonde tem x vai ficar u. O que vai acontecer? Então vamos fazer um teste aqui, ó. X eu chamei de u agora. Eu tenho u que multiplica 1 menos u ao quadrado por 4 e dentro da raiz. Ó, se você ver, não mudou nada. Tá vendo? Eu só mudei a forma de escrever praticamente, mas é a mesma função. Concorda? Então, não resolve. Não resolve. Poderia chamar somente aqui de u, o x quadrado de u? Poderia, mas ainda vai ficar com uma integral complicada. O que a gente vai fazer? Vamos chamar tudo isso aqui de u, que seria a única alternativa que nos restou. Tá? Então, ó, u vai ser quem? Vai ser 1 menos x quadrado dividido por 4, certo? Por 4. Então, u, agora a gente vai encontrar quem? O du, que nada mais é a derivada disso daqui. Du. 1 é constante, vai ficar 0. Temos esse menos aqui. Lembra, o 2 toma multiplicando. E vem aqui descontar 1 do expoente. Tá? 2 menos 1 fica 1. Não muda nada. E esse 4 aqui, né, ele já vai estar acompanhando. Podemos simplificar aqui, certo? Aqui, ó, apareceu o dx, né, que a gente derivou. Então, simplificando aqui, ó, esse 2 com esse 4, a gente fica aqui com du é igual a menos x sobre 4, sobre 2, agora, né, que a gente simplificou, dx. Lembra que a gente fez lá em cálculo 1? Toda vez que eu for integrar, for derivar aqui o meu u, o resultado aqui, ó, aqui é o nosso du. Esse resultado, du é igual, esse valor depois de igual tem que estar aqui, de alguma forma aparecendo. Se a gente olhar aqui, ó, menos x sobre 2dx não está aparecendo aqui, fora do meu u, né? Então isso aqui é o meu u, certo? Fora do u, que é o que restou isso aqui, ó, esses dois termos que restaram, ele tem que aparecer aqui, tá? Por exemplo, eles estão aqui, ó, o x, eu tenho o x aqui, dx, tenho o dx aqui, mas não está igual aqui. Então o que eu vou fazer? Isso eu vou isolar, vou jogando para um lado para o outro até aparecer um x dx. Então como a gente vai fazer isso? Ó, vamos fazer aqui embaixo. Eu tenho um 2 que está dividindo aqui, ó. Eu posso passar esse 2 para lá, multiplicando. Vou ficar com o quê? Com 2 du menos x dx. Opa, já apareceu um x dx, porém está negativo. O que a gente faz? Multiplica os dois lados da equação por menos 1. Que não vai alterar em nada o significado aqui da nossa expressão, nossa equação. Menos 2 du agora, né? Porque é menos 2 du vezes menos 1, menos 2 du. Menos x dx vezes menos 1, menos com menos dá mais, fica x dx. Opa, agora apareceu, ó, x dx. Temos um x e um dx. E aqui é multiplicação, né? Então, a ordem aqui dos fatores não altera o produto. Então, temos um x dx. Agora a gente vai substituir. Então, isso daqui, ó, vai ser igual. Agora, pessoal, para a gente fazer aqui mais rapidinho, sem ficar arrastando os valores, eu vou considerar isso aqui uma integral indefinida, tá? Eu vou esquecer esses limites aqui e lá no final, quando a gente voltar para a variável x, a gente considera ela. Só para não ter que ficar arrastando esse valor. Então, ficaria aqui, ó, a integral de quem?
de raiz. Raiz de quem? Raiz de u. Ficou bem mais simples agora, tá vendo? Raiz de u vezes x dx. X dx é menos 2 du vezes menos 2 du. Agora é só a gente resolver essa integral. E tá bem sossegado. Olhando aqui, ó, temos esse menos 2 aqui que está multiplicando, tá vendo? É uma constante. Então esse menos 2 vai sair para fora da integral. Então fica menos 2 que multiplica a integral da raiz de u du. Tranquilo, né? Agora para resolver, ó, raiz quadrada de u, a gente sabe que é a mesma coisa que u elevado a meio. Regrinha básica lá de radiciação. Raiz de um valor a é igual ao quê? A esse valor a elevado a meio. Temos o número 1 aqui, ó. E aqui, como é raiz quadrada, é o índice 2. Se não aparece nada, é 2. Então, o que acontece? A gente copia o valor que está dentro, que é o A1, e esse índice passa para cá dividindo. Aí fica desse jeito, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 2 e multiplica a integral de quem? De u elevado a meio du. Resolvendo aqui, o que nós teremos? Menos 2, que multiplica a integral de u. A gente integrando isso daqui, ó, a gente vai somar 1 aqui, ó, no expoente, certo? Então vamos ficar com o u. A gente pode fazer essa soma rapidinho, ó. Então é meio mais 1, certo? A gente copia aqui a base, o denominador, e multiplica aqui, ó, multiplica e soma. Multiplica e soma. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então isso aqui dá 3 meios. Então é u elevado a 3 meios. Certo? E esse du agora sumiu, né? Não precisamos mais desse du que já integramos. Então u a 3 meios, né? E esse 3 meios ele vai tombar aqui, né? Dividindo. Ele tomba dividindo. Certo? Resolvendo aqui, ó, resolver aqui embaixo, a gente vai ter menos 2 u elevado a 3 meios. Aqui a gente pode voltar para a raiz já, tá? Já vamos voltar aqui, ó. Raiz de u elevado a 3. Então a gente fez o inverso agora. A gente saiu de raiz para potência, agora a gente volta, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, tá, pessoal? Manda mensagem, que eu tô aí para ajudar vocês. Vezes. Por que vezes? Tá vendo? A gente tem uma divisão aqui, ó. Uma divisão por outra divisão. Quando é assim, a gente multiplica pelo inverso da de baixo. Tá? A gente pode fazer extremos e meios. Seria isso daqui, ó. O u é a mesma coisa que u sobre 1, certo? Dividido por 3 meios. Posso fazer isso, extremos e meios. Ou simplesmente, que é mais fácil, multiplicar pelo inverso da de baixo. Seria o inverso, 2 terços. Que vai ser igual. Menos 2 vezes 2, menos 4, raiz de u ao cubo, dividido por 3. Certo? O que nós iremos fazer agora, onde tem o u, vamos escrever de novo em função de x. Então, é menos 4 vezes raiz de u. Quem que é o u? O u tá aqui, ó, é 1 menos x quadrado sobre 4. Que está elevado aqui à terceira. E tudo isso está dividido por 3. Certo? Agora a gente vai voltar para a nossa integral que está definida. Que é isso aqui, ó. Lembra que na primeira integral? A gente vai voltar a usar ela. Porque agora a gente vai considerar os limites de integração. Então a nossa integral era aqui, ó. Menos 2 até 2. De quem? De x, que multiplicava aqui, ó, 1 menos o x ao quadrado sobre 4. Certo? Isso daqui em relação a x. Isso daqui é igual
ao que nós acabamos de encontrar, que é menos 4, que multiplica aqui, ó, a raiz de 1 menos o x ao quadrado sobre 4, que está elevado à terceira, tudo dentro da raiz, e tudo isso está sendo dividido por quem? Por 3, certo? E com isso a gente consegue agora aplicar os limites de integração, que é o nosso aqui, ó, nosso teorema fundamental do cálculo, lá de cálculo 1, lembra? Menos 2 até o 2. Isso daqui vai ser igual. Então a gente vai aplicar aqui agora. Onde tem x, a gente vai pôr o 2. Menos, onde tem x, menos 2. Vamos fazer aqui, ó. Ficaríamos com, então, menos 4, que multiplica o 1 menos x quadrado. Quem que é o x agora? O nosso 2. Então é 2 ao quadrado dividido por 4, certo? Vou arrumar aqui. Isso aqui está elevado à terceira. Então aqui é para todo mundo. E essa raiz está dividida por 3. Certo? Menos, esse menos aqui é da fórmula, tá? Deixa eu pôr de outra cor. Menos essa função aqui, isso aqui é aplicado agora para menos 2. Então, menos, abre parênteses. Menos 4, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. O x agora é menos 2. Menos 2 ao quadrado dividido por 4, certo? E tudo isso daqui está sendo elevado à terceira potência dentro da raiz. E tudo isso dividido por 3, certo? Agora a gente já consegue resolver. Resolvendo aqui, ó, bem sossegado, vamos lá. 2 ao quadrado, esse menos está fora, tá vendo? 2 ao quadrado dá 4, então aqui vai dar 4. 4 por 4 vai dar 1. Então aqui, ó, igual a 1. 1 menos 1, 0. Isso aqui zerou. Então 0 elevado à terceira é 0. Raiz de 0 é 0. Dividido por 3 vai dar 0, que multiplicado por 4 é 0. Então isso aqui, ó, se cancelou. Deu 0. Vamos ver o outro agora. Mesma coisa, tá vendo? Ó? Porque como é o menos 2 está elevado ao expoente par, vai dar positivo. Então, ó, menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4 positivo. 4 sobre 4 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. E a mesma coisa, a raiz de 0 elevado a 3 vai dar 0, dividido por 3 vai dar 0, vezes 4 vai dar 0. Então, aqui zerou. Ou seja, essa integral aqui, ó, e aqui temos essa outra integral, que vai de 0 a raiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu não vou errar. 1 menos x quadrado sobre 4. 1 menos x quadrado sobre 4 de x dy dx. É isso? É isso aí. Isso daqui é igual a 0. Essa aqui é a nossa resposta. Certo? Então vocês viram aí que não é complicado assim a integral em si. É mais chatinho ter que ficar trabalhando, tá? Com essas coisas de radiciação. Mas aí já é matemática básica, né? E o que pode pegar aqui é um pouquinho essa questão da regra aqui do método, né, da substituição, que eu peço para que vocês pratiquem bastante, que é o que eu acho que é o mais puxado. Mas no geral é matemática básica, né? E claro, né, entender que o conceito de integral dupla, né, integral simples, e assim vai. Nos próximos vídeos a gente vai resolver mais algumas coisas, mais algumas questões, tá? Vamos fazer bastante exercício para ficar craque nisso.
tá? Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Caso tenha ficado dúvida, pode me mandar mensagem, caso tenha meu número, tá? Tô disposto a ajudar vocês no que puder. E espero que tenham gostado. Um abraço, bons estudos e até mais.